indispensável promover uma economia que favoreça a diversificação produtiva e a criatividade empresarial. Há uma grande variedade de sistemas alimentares rurais de pequena escala que continuam a alimentar a maior parte da população mundial, utilizando uma porção reduzida de terreno e de água e produzindo menos resíduos, quer em pequenas parcelas agrícolas e hortas, quer na caça e recolha de produtos silvestres, quer na pesca artesanal. As economias de larga escala, especialmente no setor agrícola, acabam por forçar os pequenos agricultores a vender as suas terras ou a abandonar as suas culturas tradicionais. As autoridades têm o direito e a responsabilidade de adotar medidas de apoio claro e firme aos pequenos produtores e à diversificação da produção. Olá, bem-vindo a Laudato Si, Cuidar da Casa Comum, uma série de programas que analisa a encíclica do Papa Francisco sobre a questão ecológica. E hoje nós temos como convidada a Tatiana Tabata. Oi, bem-vinda. Olá, muito obrigada. Obrigado também. Obrigada, professor. A Tatiana foi aluna de jornalismo aqui da PUC, fez um belíssimo trabalho de conclusão de curso só sobre essas questões, um trabalho assim que superou o padrão, saiu da curva e então agora ela trabalha nessa área também e é pesquisadora. Bom, como é aqui? O que você tem feito? O que tem chamado sua atenção? Bem, professor, obrigada pelo belíssimo aí, porque na verdade foi um trabalho eu adorei. Bem árduo, mas foi um webdocumentário aí de mais de 50 horas, né, de gravação. Eu roteirizei, eu consegui fazer essas gravações, ir para a rua. Qual é a palavra-chave mesmo? O nome do seu mensagerosambientais.com é o site. A gente vai colocar no programa. Bacana. E a experiência foi muito importante porque ao compartilhar, né? Quando a gente vai para a rua, principalmente com esse papel de jornalista, que é conversar com as pessoas, ter esse contato direto, a gente percebe que existem muitas pessoas que são conscientes e que compartilham isso com outras. E eu senti a necessidade de mostrar essas pessoas, né? Então foram, assim, dezenas de entrevistas que eu consegui editar depois. A gente conseguiu aí um material bacana, cada um no seu papel, mas todos nessa consciência, nessa pegada da causa ambiental, que é muito importante. E o Mensageiros Ambientais tem um site próprio, sim, não é isso? Isso. É super caprichado, né? Na verdade é um webdocumentário, né? Que leva ali toda a parte do escrito, dos textos, de uma pesquisa mais aprofundada. Então há entrevistas em vídeo também, há áudios, né? Tem fotografias dos locais. Você teve contato com quem? Eu sei que tem ali o hortelãs urbanos, não é isso? Isso. O que mais? Na verdade, a questão das hortas comunitárias urbanas foi algo muito importante, né? Na verdade, foi a minha primeira entrada, né, nesse mundo sobre questões ambientais, porque eu descobri que em locais de São Paulo se tem essas hortas, mas são hortas para ocupação de espaço público mesmo. Então, as pessoas estão ali para interagir, para trocar experiências. E, às vezes, esses espaços são, por muitas vezes, ociosos. Sim. E essas pessoas estão ali, né? A gente encontrou alguma ali em São Mateus, aqui na região da Vila Madalena, região da Zona Oeste de São Paulo, ali no Centro Cultural Vergueiro também. E muitas pessoas não conhecem, né? É um local que você pode compartilhar, estar ali com as pessoas queridas. Enfim, também plantar, entender um pouco da questão de como você plantar, como você pode colher o alimento. Então, são locais muito bacanas em São Paulo. E tem muitos? Tem alguns, esses que eu citei, e tem a questão agora das hortas escolares, que são muito importantes ali, que são algumas escolas municipais, que se tem um trabalho do Cidade Sem Fome, por exemplo, né? Sim. Que as crianças vão aprender ali a plantar, vão aprender a colher aquilo que ela come, e ela já tem essa consciência desde muito cedo, e ela vai levar essa boa prática ao longo da vida. Sim. Então, é muito importante no sentido de ensinar a criança como ela pode se alimentar de uma maneira muito saudável. E eu encontrei também, por exemplo, o telhado verde, né, que é um conceito que a gente tem dentro de alguns empreendimentos, que na verdade é o teto de alguns empreendimentos, na verdade até agora faz parte um pouco do meu trabalho também, que é levar esse conceito de hortas anexas
nesse segmento de alimentação, e a gente entende que pode haver uma compostagem, uma destinação correta dos resíduos orgânicos destes restaurantes que por muitas vezes desperdiçam, porque sobra muito alimento, né? E a gente percebe, por exemplo, que na compostagem todo esse adubo vai virar realmente ali... Todo esse lixo vai virar adubo. Exatamente, adubo, e vai virar de repente o insumo que volta para o cardápio e aquele sistema do prato ao prato, né? Que isso? Que a gente leva, destina o resíduo orgânico para compostagem, vira o adubo, é todo esse ciclo. Vai ser plantado, isso volta em forma de insumo para o restaurante, e o restaurante também consegue aí, manipular todo o seu cardápio dentro disso que é oferecido. Quer dizer, tem horta própria. Horta própria, ou pode ser uma horta ou mais... ou pode ser anexa ou associada, enfim. Tá. E como é que é o processo de compostagem? Compostagem é bacana porque assim, a compostagem ela pode ser um processo muito simples porque pode ser feito dentro de casa, né? Eu acho que até no documentário há uma explicação sobre o que é a compostagem. Mas, na verdade, todos os resíduos, todas as folhas, cascas, sementes, aquilo que você não utiliza e que supostamente... Resíduo orgânico, exatamente. Mas aquilo que você não utilizaria, ou pode até reaproveitar, né? Tem pessoas que reaproveitam, é muito bom para formular um prato. Mas quando você não consegue reaproveitar, cascas, folhas, recessos, sopa, tudo isso, de frutas, de verduras, legumes. E aí a gente consegue compostar isso. Então a gente tem todo um processo que tem um minhocário, que isso dá para ser montado em casa, né? Isso vai se transformar em adubo com um processo, mas também tem a questão de hoje que a gente precisa para os restaurantes, que é com um pouco mais de urgência, que são as enzimas, né? Que aceleram esse processo de compostagem, então ali não tem cheiro, enfim, por isso que dá para ser anexo ao restaurante. Enzima tirada de quê? É uma enzima, não é química, é de uma empresa que, na verdade, eu não sei se eu posso citar, o nome é a Bioideias, que faz todo esse processo dessas enzimas, e é eles que conseguiram, né, formular essa enzima, que faz esse processo ser um pouco mais rápido, o processo de compostagem, que demora realmente aí algumas semanas, né, se for o processo natural. E a gente consegue ali um adubo de qualidade, um adubo não químico, né? Tá. E a partir daí a gente consegue também um alimento de maior qualidade, que isso é bastante importante também. Tá bom. Dentro desse teu contato, sim, né? O que você tem percebido? Isso são duas perguntas, na verdade. Uma é assim, isso ainda está em começo, ou já é um processo amadurecido, ou ainda tem muito chão para andar, primeiro. Segundo, o que as pessoas, você como jornalista, uma pessoa que sente a alegria do outro, primeiro em você mesmo, né? Sim. Quer dizer, o que você percebe de energia nessas coisas, nesses processos? A gente percebe que é um processo avançado, a gente sabe que tem toda uma ciência, porque meio ambiente não é só uma causa, né? Não. A gente sabe que tem toda uma ciência envolvida, obviamente é muito avançado, mas eu acho que a questão da consciência ainda precisa ser trabalhada, né? E essa consciência é individual, então quando a gente pensa sobre o pensar globalmente e agir localmente, é justamente isso, mas como, né? Por meio de uma consciência individual mesmo, porque quando a gente pensa no conceito de ecologia, e a grande definição de ecologia é essa ciência que estuda, né, essa dinâmica entre organismos e o meio físico. E aí a gente percebe que organismos, inclusive humanos. Inclusive humanos. E a gente percebe que foi uma primeira citação aí, de repente, ali em 1866, com um biólogo alemão, o Haeckel. E a gente entende também que ecologia aí vem de oikos, que é do grego, que significa casa, e o estudo, né, da casa em comum. Então, a gente precisa entender que isso é uma integração, né? E a partir do momento que é uma integração, todas as nossas atitudes, por vezes, são autônomas, mas, na verdade, o conceito de meio ambiente não é autônomo, né? É comum. Então, quando a gente preserva, a gente tem esse conceito de conservação, por exemplo, a gente entende que a gente estabelece com o meio ambiente uma dinâmica, né? E é uma sinergia, de certa forma. Então, é preciso cuidar, é preciso que a gente entenda também que é bom administrar muito bem aquilo que a gente tem, então não desperdiçar alimentos é muito importante, não ter excessos, reaproveitar quando possível, e é sempre possível. Uma certa austeridade, vamos dizer assim, uma certa... Sim, eu acho que é sempre possível de uma certa forma, mas isso é mais por uma consciência individual mesmo. Tá né? bom. Eu acho muito bonita a questão que
é colocada na encíclica Laudato Si, Sim. em que o autor Francisco diz, olha, que mundo que a gente vai deixar para as próximas gerações. Ele não falou para os nossos filhos, porque ele não tem, não é? Sim. Mas que mundo que vai ser deixado, né? Essa coisa de conservação. Exatamente, porque eu acho que quando a gente estuda e entende um pouquinho o que é a questão da encíclica, né, Laudato Si, que o Papa aí, Francisco, ele é essa representação, né, moral muito forte, mas a gente compreende também que é uma questão realmente de olhar para o outro, né, de não é uma questão individual, então... Quer dizer, meramente individual. Meramente individual, exatamente. Então, assim, quando ele fala sobre essa questão do meio ambiente, ele não é uma questão somente religiosa. Eu acho que a gente não leva muito também por esse lado. Mas é uma questão de olhar para o outro. É uma causa nossa, mas também ele chama a atenção para a defesa do meio ambiente, que não é somente aí um modelo de vida alternativo, muito pelo contrário, uma causa de todos nós, né? É um novo paradigma, né, para todo mundo. Tem uma hora que ele fala na encíclica, ele fala assim, isso não é opcional. Eu achei ótimo, quer dizer, é uma coisa assim, ou você faz, ou você morre, não tem a humanidade toda, né? É interessante. Agora, de uma certa forma, na hora em que ele insiste várias vezes, isso você também falou, em que tudo é uma espécie de uma rede, as coisas estão todas interrelacionadas, ele fala isso umas 3 ou 4 vezes. Na verdade, eu acho que a questão da degradação ambiental reflete diretamente na questão também do social, né? Eu acho que da diferença, da desigualdade social. Então, quando a gente pensa num ser sustentável, o ser sustentável, na verdade, é aquele que respeita a vida acima de tudo, né? E eu acho que a encíclica fala muito sobre isso, fala muito da questão da ligação da questão ambiental com a questão social, porque não estão desencilhadas de forma alguma. Então é todo um processo que a gente precisa trabalhar de consciência realmente, e as pessoas estão aí fora, estão fazendo a diferença nesse sentido, e é incrível. E é bacana também quando ele fala que os seres mais vulneráveis são a terra e os pobres. Sim. Então, quer dizer, o que acontecer com a terra vai atingir primeiro os pobres, se for. É exatamente isso, diretamente, né? O prejuízo é diretamente para as pessoas que não têm muito, né? E é realmente isso. Quando a gente pensa, de repente, na questão da alimentação orgânica, que é muito importante no sentido de que a gente respeita quem produz o orgânico, respeita o solo, respeita a água, né? É todo um ciclo ali, a questão da água que precisa ser pura, do solo também. A gente não pensa só na questão do agrotóxico, do aditivo químico, porque quem consome respeita o pequeno produtor, que é quem produz na escala para o consumo, né, do brasileiro. Geral é parente dele, né? Quer dizer, exatamente. Não vai... Ou até assim, o contato, por exemplo, quando a gente pensa em slow food, que é o slow food? O que é Na isso? verdade, é a questão de você pensar num alimento bom, justo, né, barato em si, mas essa questão também da comunicação direta com o produtor-consumidor, que é se alimentar integrado com a natureza, né? De repente você tem ali os produtores não tão próximos, mas tem a questão de institutos hoje que vendem a preço de custo para que se aproxime mais do público, e a partir daí você tenha mais acesso ao alimento orgânico, que não é barato, né? Sim. Infelizmente, porque a gente não tem escala ainda, não tem escala, são poucos produtores, infelizmente, mas a gente sabe que à medida que as pessoas tomam consciência e que as pessoas que consomem precisam entender isso também, porque se alimentar de uma forma saudável também não é só comer a saladinha, mas entender como é que vem, de onde vem essa salada, né? Realmente tem um aditivo químico ali. É uma forma de conhecimento. Exatamente. E é muito importante, porque isso tem tudo a ver com a saúde, tem tudo a ver com o ser humano completamente, né? A gente vê muito o frango em geral, o gado, é muito hormônio, não é? Bastante. E depois eles são sacrificados com dor que, quer dizer, morrer é sempre doloroso, mas a dor não mais do que necessário, né? Exatamente. Então, além do cuidado, eu acho que com o ser humano, tem cuidado com os animais, que a gente entende que quando tem a questão dos hormônios, que não é algo natural e que o animal é preso em determinado local para servir depois de alimento, e tem toda essa parte do sacrifício, enfim. E existem pessoas que realmente, né, têm ali a sua
a sua criação, mas cria de forma livre, ali, de forma extensiva, que a gente chama, Sim. e produzem ali, né, os seus derivados, bem leite, enfim, os ovos, mas a gente sabe que é de uma forma diferente, é um respeito, né, à vida, tanto com a planta como o animal, e isso reflete no respeito também à nossa saúde, à nossa integridade também. E às vezes física. você vê que o resíduo, os subprodutos animais alimentam aquela mesma espécie. Sim. Então é uma espécie de canibalismo, né? E isso daí tem um efeito nocivo tanto para aquela espécie quanto para quem se alimenta dela também. Sem dúvida nenhuma. E eu percebo assim, por meio deste trabalho que eu fiz, que ser, né, e cuidar do meio ambiente não é tão difícil, né? É algo que deveria já ser intrínseco ao ser humano. Então, é nato. Eu percebo assim, por exemplo, pessoas que ensinam, fazem workshops ensinando você a fazer um sistema de reaproveitamento de água da chuva dentro da sua casa para a economia, né, da água, bem, economia de energia. Também tem a questão das pessoas que te ensinam a fazer essa composteira caseira também, que ajuda muito na questão da destinação. E as minhocas não fogem, não? Não, acho que precisa ter um local específico para deixar ali no quintal, mas já tem apartamentos mesmo, em varandas de apartamento, ali no quintal, no cantinho. É importante porque depois vai alimentar a sua própria horta e dali você tira, né, de repente, os temperos até para você produzir a sua própria alimentação, porque acaba sendo, na verdade, algo que você pode produzir, né? De repente o teu próprio alimento é mais saudável, você sabe a origem. É uma grande brincadeira também, porque você tem todos os sabores ali, e você pode trazer isso para o seu prato. Tem um aspecto de prazer, exatamente, de estética. Eu percebi como crianças também, crianças que ensinam outras crianças a se alimentar de forma eficaz, de uma forma mais saudável, com um cardápio ali mais natural. Isso é importante, porque são crianças, na verdade são perfis variados, todas as idades, e que fazem esse trabalho que a gente percebe que é um trabalho bastante efetivo, né? É bastante direcionado também, e as pessoas percebem o trabalho deles. Como é que você começou fazendo isso? Na verdade, meu grande interesse, logo que eu comecei na PUC, né? Então, me formei no ano passado. E logo no início eu já tinha esse interesse. Eu lembro que numa primeira aula o professor perguntou a respeito dos segmentos, enfim, eu já tinha dito que o meu grande interesse era o ambiental, porque eu já lia bastante sobre o assunto. E tinha esses envolvimentos, gostava muito da questão, né, do como você conservar, quando você preserva, mas quando você conserva é porque você pode depois, precisa utilizar aquele insumo, mas você sabe que precisa cuidar de uma forma específica, com cuidado específico, para que você tenha depois, para que possa usufruir novamente. Mas na tua classe não tinha tanta gente interessada. Olha, na questão ambiental era só eu, na verdade. A gente sabe que tinha a questão política, a questão econômica, mas tudo é integrado, esportivo, né? Porque quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala também da economia, a gente fala de política, a gente fala de tudo isso, né? Tá, mas uma coisa que eu acho assim, até você comenta que você sabe mais que eu, é possível olhar tudo do ponto de vista ecológico? É possível, com certeza. Até a teologia católica, por exemplo, quer dizer, o Papa também fala sobre isso. Sim, ele fala sobre isso, sobre né? E, na verdade, a doutrina dele. O Papa, na verdade, ele está falando sobre isso, como tem muitas pessoas e autoridades que falam sobre isso, por isso que eu falo que é independente da tua religião, independente do partido que você segue, independente da tua profissão, enfim. Mas é aquilo que vem de dentro. Você ter a consciência de que você precisa cuidar, né? Quando ele fala da casa comum, realmente é a casa comum. Então, porque a gente precisa cuidar, porque a gente necessita, porque o outro também precisa. É uma questão de alteridade também, de a gente pensar não só em nós, mas pensar no outro e pensar no meio. Porque se a gente não cuidar desse meio, a gente não vai ter um futuro, a gente não vai ter. Isso Então, eu acho que o interessante, como você falou, a economia pode ser olhada, mas se você olhar, senão você pode ficar só um economista especialista. O pessoal do esporte só acha no esporte aquelas 4 linhas ali. Não, se você conseguir dar um enfoque, perceber que há essa dimensão e demonstrar, aí sim. Então, eu acho que é necessário também dar um salto. O jornalista, claro, mas também não são tantos jornalistas assim que se especializaram. Eu acho que esse olhar é necessário. É preciso alguém
que tenha o olhar treinado para poder lançar, né, como se fosse um óculos verde. Você pode ver o mundo inteiro desse ponto de vista, mas tem que dizer, como você falou, tem que ensinar um pouco, né? São questões muito abrangentes, né? É. A gente sabe que o meio ambiente tem várias questões que envolvem. Então, quando eu fiz o documentário, realmente uma das minhas dificuldades foi dar um enfoque para onde eu vou. Por isso que, na verdade, eu acho que eu comecei a coletar tanto material e ficou um pouco, nessa questão ficou rico, né, em trazer pessoas de cada área e trazer para dentro do web documentário e trazer as suas falas. Você fez mais quem? Enfim. Você fez o Hortelões, você fez como é que chama? Agricultura no teto, que é mais? Sim, né, que é a agricultura urbana, que a gente sabe que é essa questão hoje de a gente trazer um pouco do que é o campo para a cidade, né, resgatar isso, que é essa questão dos telhados verdes. Alguns eventos, né, que tratam também da questão de uma alimentação mais saudável, de reaproveitamento de alimentos, por exemplo, o Disco Xepa, que acontece em algumas cidades aqui do Brasil, em os eventos em determinados dias aí do ano, que a gente consegue verificar por meio de uma agenda aí na internet, né, no site. E pessoas também conscientes que vão para a rua, reaproveitam o alimento, então pegam aquilo que seria resto de feiras e trazem, né, são chefes de cozinha que preparam ali um alimento, um banquete, na verdade, daquilo que iria para o lixo. E para a gente perceber como a gente poderia reaproveitar aquilo de uma forma mais efetiva, até dentro da nossa própria casa. Sim. E de repente de alguns empreendimentos como restaurantes, que a gente sabe que às vezes há sobras, mas às vezes também há desperdício ali no estoque, e que isso precisa ser revisto, né, até pelo bem econômico do empreendimento, como também pela questão ambiental e tudo mais. São 30% dos alimentos que são produzidos são desperdiçados? Na verdade, geral? segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 1/3, né, de todo esse alimento que é produzido é desperdiçado em algum momento do processo. O que pode acontecer aí? No armazenamento incorreto, no momento da produção, na logística, né, no levar desse produto à tua casa, ao teu restaurante. Enfim, também na questão do preparo. Às vezes a gente prepara de forma muito errada, a gente corta um pouco mais do que deveria e a gente joga isso fora. A gente poderia estar utilizando, né, nem a questão de reaproveitar, usar de uma forma correta o alimento, né? Então, tudo isso realmente, de alguma forma, se perde aí no caminho e, infelizmente, as pessoas não percebem. Quando elas veem os números, elas assustam, né? Porque são dados reais. Imagine 1/3 disso sendo desperdiçado, sendo que a gente pode fazer isso dentro de casa e a gente pode também conscientizar outras pessoas de que elas podem reaproveitar e elas podem utilizar de uma forma melhor esse alimento. Eu sei que você enfocou, né, a parte mais de alimento, mas você teria, assim... Dentro do quadro geral, você poderia destacar, talvez, o que é mais desafiador dentro dessa... Eu acho que a gente tem agora essa questão muito forte da água, né? Que quando eu fiz essa gravação com as pessoas que faziam esses workshops, que traziam esse conceito de trazer as bombonas, né, para dentro de casa e montar ali um sistema para reaproveitar uma água de chuva, era um momento que nem se falava tanto nem em crise da água, né? Sim. E as pessoas já se interessavam, participavam em escala para aprender a fazer isso no seu apartamento, dentro da sua residência. E a gente percebe, por exemplo, que quando a gente teve que realmente reduzir o consumo da água, as pessoas foram obrigadas a fazer isso e elas conseguiram de certa forma. Então, por que não fazer isso antes, né? Não ser, de repente, obrigado a reduzir o consumo de energia, que é tão fácil desligar uma luz em casa quando você não está utilizando, desligar uma TV quando você não está assistindo, que às vezes a gente fica tão rodeado de coisas e a gente nem percebe que está tudo ligado, né? Então, ficar centrado naquilo que você tem que fazer realmente, desligar as luzes de casa, aquilo que você não está utilizando. Então, são questões mais individuais da rotina que a gente pode modificar, que não é tão amplo, né? Não é só culpar, de repente, o governo que não faz. Eu acho que, primeiro, essa consciência, né? Vir da própria pessoa para que depois a gente possa ter, mas eu acho que uma coisa não exclui a outra. Quer dizer, quem tem uma vida mais... ecológica, vamos dizer assim, com mais convicção se tornará capaz de cobrar de quem cuida da casa comum, da política, da polis comum, não é isso? Sem dúvida nenhuma.
Eu achei interessante nessa encíclica uma hora que o Papa fala que o clima é um bem comum e a água é um direito humano. A água de boa qualidade é um direito humano. Todo mundo tem, porque se não tiver água, morre, né? Sim. Então, nesse aspecto também há uma visão mais englobante. Você vê algum influxo dessa encíclica ou é só um texto que a gente gosta, que a gente comenta? Não, eu acredito que não. Eu acredito que ele tem uma influência muito grande, né? Por aquilo que eu até comentei, porque o Papa ele representa realmente essa força moral. Eu acho que essa questão de trazer a questão ambiental agora em voga é muito importante, porque a gente percebe que as pessoas recebem um certo tipo de estímulo a partir do momento que elas podem ler um pouco mais sobre isso, se aprofundar um pouco mais sobre a questão. Não quer demais falar, e a gente sabe que vindo dele também tem toda essa influência, né? Ela pode influenciar mais pessoas, e as pessoas que já são interessadas, obviamente, vão ler, e as pessoas curiosas também podem ler a respeito e podem discutir, enfim. E depois de discutir, a pessoa acaba não achando que ela é esquisita, né? Não é um ecochato. Não, tá na moda agora, né? Eu acho interessante. Que, na verdade, esse termo ecochato, na verdade, é um termo que foi julgado, mas é terrível, né? Porque, na verdade, o meio ambiente não é uma moda, né? Na verdade, a gente é um estilo de vida, mas um estilo de vida que deve ser conhecido e entendido por todos, né? Então, daqui para frente, né? Deveria ter sido já está atrasado. Exatamente, mas e que se não foi, que seja, né? E que mais encíclicas venham e que mais pessoas possam escrever sobre isso, que só não escrevam, que só não mantenham isso no papel, mas que ajam de forma efetiva, que possam também servir de exemplo como essas pessoas do documentário para outras pessoas e que isso forme realmente, nos ajude a formar essa casa comum, esse cuidado, né, esse zelo que a gente precisa ter, para a gente seguir um caminho aí não é só de conservação, mas de consciência global. Tatiana, muito obrigado, valeu reencontrá-la pelo seu trabalho, que você continue produzindo muitos frutos aí. Obrigada, professor, pela oportunidade. E você continue conosco na programação de Laudato Si, Cuidar da Casa Comum. Até a próxima.